A primeira etapa para desenvolver o projeto gráfico é organizar e planejar como serão esses espaços, como eles serão organizados, tá? A maneira mais eficiente e mais rápida de você fazer esse primeiro planejamento prévio é com o papel, tá? O papel e a caneta permitem um processo muito rápido e que você consegue testar diversas alternativas. Então, a primeira etapa para a gente desenvolver o processo de diagramação é o que nós chamamos de boneco. Boneco é uma maneira muito rápida de você concretizar um pensamento ou uma ideia, né? É uma possibilidade de organização de um conteúdo gráfico dentro de um formato, tá? Então, eu vou apresentar aqui como é a concepção desse projeto gráfico e as possíveis organizações desse conteúdo nesse formato que nós estabelecemos. Esse processo de desenvolvimento é muito similar ao croquis, né? Então, nós temos a possibilidade de, uma maneira muito rápida, consolidar essa ideia e não perder o que é o mais importante. Nós vamos armazenando a construção e o processo desse raciocínio, tá? Então, primeiro de tudo, o que a gente precisa compreender? Nós teremos um formato de prancha. No meu caso, eu vou utilizar o formato de prancha A1, tá? Para organizar esse conteúdo no formato vertical. Reparem que esse processo de desenvolvimento e organização do conteúdo é o que será trabalhado de maneira prática lá na aula de prancha síntese, tá? Então, reparem que esse conteúdo e essa estruturação da ideia será apresentada posteriormente nas aulas práticas. Então, primeiro eu tenho aqui o meu formato de prancha A1, tá? É um formato retrato. E o que eu preciso compreender? Eu já tenho um conteúdo desenvolvido, tá, desse projeto e eu preciso organizar esse material de modo que a leitura seja eficiente e objetiva. Então, como que eu vou classificar essa primeira abordagem da minha apresentação? Eu vou separar em 3 grandes grupos, onde o primeiro grupo eu vou apresentar questões mais conceituais, tá? De introdução, narrativa e discurso do projeto. O segundo grupo eu vou trabalhar com desenhos, tá? Então aqui é onde eu vou mostrar os desenhos técnicos bidimensionais para compreensão do trabalho. E, por fim, eu separo essa última parte da minha prancha para a perspectiva. Ainda não sei se eu vou trabalhar com 1, 2, a quantidade de desenhos. Tudo isso dependerá do material gráfico que eu tenho disponível ou que eu estaria produzindo, das escalas de desenho, dimensão das perspectivas, diagramas e assim por diante, e o formato de prancha que eu vou trabalhar. Nesse caso, eu vou trabalhar com o formato A1, então eu já tenho uma delimitação da dimensão desse material. Então, o próximo conceito que eu preciso compreender para fazer essa organização é o grid, tá? O grid são linhas guias que permitem organizar esse material em função dessas referências, para que eu tenha uma organização visual clara, tá? E organizar esse material permite inclusive uma leitura mais adequada, mais apropriada. Então, o que são essas linhas guias? Reparem que, primeiro de tudo, eu vou fazer uma margem, tá? Essa margem permite criar um afastamento do formato da minha prancha, para que eu possa utilizar como guia para não extrapolar o limite do meu documento, tá? Eu posso respeitar essas margens ou, em determinados momentos, eu posso simplesmente passar por elas, né,
para colocar uma imagem sangrada ou algum elemento gráfico nesse sentido. E aí eu tenho as linhas de referência, que são as minhas guias, né? A primeira que eu vou estabelecer aqui é uma divisão entre duas partes, o meu documento, tá? Mas por ser um formato A1, ainda é muito espaço disponível para eu organizar só com uma separação. Então, para que eu tenha uma organização um pouco mais precisa e consiga ter uma flexibilidade, eu vou organizar em mais duas linhas de referência no sentido vertical, tá? Para esses dois lados da minha prancha. Então eu tenho duas aqui à direita e mais duas à esquerda. E aqui eu vou separar com mais uma linha horizontal para organizar esse conteúdo de introdução. Os desenhos também mais uma linha, né? E aí eu consigo ocupar esses espaços de acordo com meus formatos de desenho. E a perspectiva eu posso também separar em mais uma. Então, eu tenho essa categoria dividida na horizontal uma vez e na vertical 5 vezes. Então, eu tenho 6 partes de prancha vertical e 6 partes de prancha na horizontal. Então, reparem que na parte conceitual, eu tenho alguns diagramas que eu abordo o partido do projeto, questões de estrutura e assim por diante. Então, eu tenho 8 diagramas que eu consigo organizar aqui, nesses quadrantes, e o memorial eu prevejo mais ou menos uma ocupação em 4 desses quadrantes. Então, essas relações de conteúdo que eu tenho disponível ou que eu planejo utilizar com esses espaços. Claro que, por enquanto, está um pouco abstrato porque eu não sei exatamente quais são essas dimensões. Mas a vantagem do boneco é justamente essa. Eu posso fazer uma organização prévia mais rápida e depois testar no meu arquivo do InDesign. Mas primeiro eu preciso ter essa estruturação e organização até para que eu compreenda como esse material será divulgado, apresentado, e aí sim eu faço esses testes na plataforma do InDesign. Então, agora voltando aqui para a nossa prancha, para o nosso boneco, um outro conceito que é muito importante posterior ao grid é a medianice, tá? A medianice nada mais é do que um afastamento dessa linha de referência em relação a ela mesma, tá? O que eu quero dizer com isso? Se eu tentar organizar um conteúdo nessa linha de referência e imediatamente ao lado organizar um outro conteúdo nessa linha de referência, esse conteúdo terá contato e eu posso perder a leitura ou confundir a mensagem. Então isso é um problema. Eu preciso de um espaço entre as margens para que aí sim eu consiga organizar esse conteúdo de uma maneira legível, tá? A medianize a gente consegue configurar no próprio arquivo do InDesign. Então a gente tem muita facilidade em relação a essa automação. Eu só estou organizando dessa forma para que esse conceito fique mais claro na hora de fazer essa disposição, tá? Então, eu tenho essa nova organização do meu conteúdo, eu deixo esse espaçamento, ele funciona como uma margem interna do meu documento, tá? E agora sim, depois desse conceito definido, que eu posso fazer a composição dos meus elementos. Então, reparem que para representar texto, eu vou organizar da seguinte maneira. Eu tenho este quadrante, tá? É o meu bloco de texto. Eu posso representar da seguinte maneira, simplesmente com linhas horizontais, tá? Que representam essa disposição e formato do texto. Portanto, feito essa primeira organização,
eu terei os diagramas. Então, os diagramas eu preencho essa delimitação dos quadrantes e eu faço um X para que isso indique um conteúdo dentro, tá? Na diagramação, se você fizer apenas um retângulo ou um quadrado, dá a impressão que é uma forma gráfica, tá? Que não é a imagem. Então a gente precisa representar com esse X, indicando que tem um conteúdo de imagem que será inserido posteriormente. Então esses meus diagramas, eu tenho 8 que ocupam todo esse espaço conceitual. Certamente eu terei também algumas legendas, mas nesse primeiro momento eu não preciso representar essas legendas que trabalharão de modo complementar aos diagramas, tá? Aqui na parte dos desenhos, eu ainda não sei exatamente qual o espaço que os meus desenhos ocuparão. Como nesse caso eu já tenho todo o material formatado, quando eu jogar isso na prancha, eu vou ter uma noção de quanto de espaço eu preciso para organizar esse material. Mas como são PDFs, eu não vou redimensionar as plantas e os cortes, tá? Porque senão eu perco a referência da escala. E aí eu precisaria trabalhar com uma escala gráfica para ter essa referência estabelecida. Caso eu ainda esteja desenvolvendo o projeto, eu posso ir testando as escalas, né, de acordo com a exportação do PDF e vendo como se comporta na prancha. Mas nesse caso, como eu já tenho todo o material exportado, eu vou trabalhar com o material que eu tenho disponível. Então, voltando aqui para a minha prancha, eu vou estabelecer que os meus desenhos estarão mais ou menos nessa dimensão. E reparem que esses desenhos estão dispostos da seguinte maneira. Eu tenho aqui em cima 2 plantas, tá? E aqui embaixo eu terei 2 cortes. Então, notem que eu consigo trabalhar de uma maneira bastante eficiente e que facilite a leitura de quem está observando o projeto com a simples organização desses elementos. Então, eu consigo trabalhar com a mesma posição de gabaritos, por exemplo, do meu projeto, onde eu tenho cortes em 2 sentidos, né, o transversal e o longitudinal, mas os mesmos pavimentos, né? Então isso facilita a compreensão e imediatamente em cima o pavimento. Então eu teria também uma conexão visual desses elementos de projeto, né? Onde eu crio essas linhas de referência para facilitar uma leitura do meu projeto, tá? Então eu amarro essas peças gráficas, né, de uma maneira bem interessante, tá? Acho que sempre vale a pena esse cuidado para tornar a leitura e compreensão do trabalho mais simples. Reparem que essas linhas elas não são físicas, tá? Elas são só linhas de referência que quando você tirar essas referências, você terá apenas esse resultado, né, do desenho em si, mas organizado dessa forma. Então isso ajuda bastante na leitura do projeto e eu recomendo que, se houver a possibilidade de fazer esse tipo de solução, que faça, tá? E por fim, a gente tem agora a área da perspectiva. A vantagem de trabalhar com muitos quadrantes é que você consegue uma organização que você pode delimitar esse material de modo a ocupar quase toda a parte inferior, pode ocupar a parte inferior inteira ou ter recortes mais pontuais, né? E talvez organizar isso em 3 imagens, né? Você tem essa flexibilidade, o que é muito interessante. Nesse primeiro momento, eu vou organizar essa imagem em toda a parte inferior da minha prancha, tá? Mas sempre lembrando que
a hierarquia das imagens, não só das imagens, mas de todas as peças gráficas, é muito importante. A gente precisa se atentar que uma imagem maior, ela chama mais atenção. Portanto, o observador olha primeiro para elementos graficamente maior dimensionados e depois para o conteúdo menor. Então, essa hierarquia é importante para que a gente chame a atenção de elementos que são importantes e que devem ser priorizados. Reparem que quando a gente lê qualquer trabalho, a nossa tendência natural é olhar para esse material nesse sentido, em formato de Z, tá? Então, quando eu for colocar as legendas desses diagramas, esse será o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, tá? Eu faço essa leitura em formato de Z, aqui a mesma coisa, só que eu faço também essa leitura, né, complementar. Então, a partir do momento que eu posiciono uma imagem que pega toda essa dimensão, eu preciso ter em mente que ela vai chamar muita atenção, portanto, o observador talvez não comece aqui pela parte superior da minha prancha. Talvez ele olhe primeiro para essa imagem e depois continue a leitura natural. Se eu quiser, eu posso tentar separar isso de alguma outra maneira, mas isso eu vou deixar para quando a gente estiver no InDesign, tá? Agora, uma questão importante que vale a pena a gente comentar é que o grid, essas linhas de referência, a partir do momento que elas são definidas, elas podem ser modificadas. Essa primeira hipótese que eu defini aqui, ela pode sofrer alterações no meio do processo, de modo que eu tenha uma organização gráfica melhor. Então, não fiquem restritos a essa primeira tentativa de organização, porque a gente pode modificar de modo a melhorar o projeto gráfico, tá? Inclusive, essas modificações nas linhas de referência é bastante comum, é muito difícil você estabelecer uma regra logo no começo, né, dos esboços desse material e seguir ela até o fim. Na verdade, o que vai ditar é o dimensionamento, a proporção, né, o arranjo de todo esse conteúdo, que aí sim você vai modificando essas referências. Então, o grid é um guia, uma referência que a gente pode seguir, mas não restringir ou engessar o processo de diagramação por conta dessas referências. Reparem que aqui eu fiz essa primeira hipótese de organização para a prancha síntese. O processo é exatamente igual para um caderno e para um portfólio, tá? Eu sempre vou desenvolver o boneco antes de desenvolver o projeto gráfico na plataforma do InDesign. Então, essa primeira aproximação que ajuda a organizar o conteúdo, né, até para que eu tenha mais clareza de como eu quero apresentar esse material, ela se dá em todas as formas de apresentação, porque aí eu consigo, a partir desse momento, ensaiar no campo digital essas possibilidades de organização.